não podemos deixar de falar sobre saúde, um assunto que, em novembro, ganha um destaque a mais para a saúde dos homens. É uma das datas médicas consideradas mais importantes do ano, o Novembro Azul, um mês de prevenção e combate ao câncer de próstata, a segunda doença mais mortal entre homens brasileiros a partir de 45 anos. Agora, alguns avanços da medicina ajudam no tratamento do câncer de próstata, incluindo técnicas consideradas menos invasivas. E sobre isso, o Manhã Bandeirantes conversa ao vivo neste momento com o Dr. Dorival Duarte Júnior, chefe de equipe de urologia do Hospital São Luís Campinas. Doutor Dorival, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, meus amigos, bom dia, meus queridos aqui da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre uma coisa muito importante, né, que é o Novembro Azul, que hoje abrange literalmente todos nós, e que todos os homens têm que ter conscientização para que a gente possa, na verdade, atingir números mais altos de cura quando venhamos ser acometidos eventualmente com o câncer de próstata. Um levantamento feito dentro do país aponta que no Brasil quase 90 mil casos são registrados por ano. Muitas dessas doenças ou muitos desses casos poderiam, de repente, já ter um diagnóstico mais precoce se o homem procurasse antes o atendimento médico e realizasse os exames que são necessários, doutor? Com certeza, né? Justamente esse levantamento está correto, né? No Brasil são praticamente de 70 a 90 mil novos casos todos os anos confirmados, tirando aqueles casos que ainda que são subdiagnosticados, né? No mundo são praticamente 1,4 milhões de novos casos todos os anos, né? E quando a gente consegue se conscientizar, e isso que é importante, a gente consegue educar, né, a população, e por meio, né, do diagnóstico precoce, e o rastreio a gente faz pelo exame físico e pelo exame do PSA. Desculpe, doutor, o senhor falava justamente sobre esse atendimento precoce e como ele também é importante para os diagnósticos serem feitos no país. Exatamente, né? Nós estamos falando sobre números, então, no mundo são praticamente 1,4 milhões de novos casos todos os anos. E quando o homem consegue fazer esse diagnóstico precoce, e a gente só consegue ir até o diagnóstico precoce se o homem que está assintomático, ou seja, ele não tem nenhum sintoma equivalente ao câncer de próstata, ele vai fazendo seu PSA e exame físico, nós muitas vezes diagnosticamos esse tipo de tumor, ou esse tipo de doença, num grau que está restrito à próstata. E quando a gente consegue fazer um tratamento de excelência para esse homem que tem a doença num grau de câncer restrito à próstata, a gente consegue cura em mais de 90% a 94% das vezes. O maior preconceito, não tem dúvida nenhuma, é o exame do toque. Como quebrar essa barreira e como mostrar para o homem que isso não afeta em nada a masculinidade dele, doutor? Isso é uma pergunta bem interessante, né? O exame do toque, ele é justamente um exame que ele faz parte do exame físico. Então, quando o médico também pega um estetoscópio, ausculta um coração, um pulmão, ele faz o exame físico. O exame do toque, que é justamente o exame digital da próstata, nada mais é também que o exame físico. As mulheres, nós sabemos isso muito bem, às vezes passam por esse exame físico com seu ginecologista 1, 2, 3 vezes no ano, às vezes, né? E nós, homens, precisamos, a partir dos 45 anos de idade, passar pelo nosso médico urologista pelo menos uma vez por ano para a gente conseguir fazer esse exame, assim como o PSA. Há novas tecnologias e o avanço da medicina consegue hoje já trazer alternativas ao exame do toque, ou o exame de toque ainda é o mais confiável que nós temos em 2024? 11h11. Vamos restabelecer o contato com o Dr. Dorival Duarte Júnior, chefe de equipe de urologia do Hospital São Luís Campinas. Excelente pergunta, né? Porque quando a 11h11, a participação do Dr. Dorival conosco aqui, nesta semana em que é lembrado
dentro do mês de novembro, o Novembro Azul, ações que são realizadas em todo o estado de São Paulo para a prevenção, para a orientação. Diferente de outras campanhas, ela precisa também lutar contra um preconceito, contra aquela imagem construída ao longo de anos e anos, que na verdade só atrapalha a saúde da própria pessoa, só joga contra o próprio corpo da pessoa. Mas ainda é uma barreira, sim, que faz com que muitos homens não procurem o médico, não procurem um atendimento especializado. E aí, somente quando começam a aparecer os sintomas, somente quando começam a aparecer os indícios de que há uma doença, é que se procura o médico, ao invés de fazer o exame de rotina. Isso não é apenas para o câncer de próstata. Tradicionalmente, o homem é aquele menos cuidadoso com a própria saúde, historicamente é o que menos procura atendimento preventivo, mas no exame de toque especificamente não é só o descuido com a própria saúde. Existe também a barreira do preconceito. E é uma barreira que todo ano a campanha Novembro Azul vem para tentar derrubar, para tentar conseguir colocar na cabeça dos homens que, gente, a sua saúde é mais importante do que qualquer outra coisa. Você está presente em casa, com a sua família, para isso tem que se cuidar, tem que saber quais são os caminhos para isso e buscar o auxílio médico antes mesmo de se tornar algo considerado irreversível. E com relação às novas tecnologias, nós já temos o Dr. Dorival Duarte Júnior conosco. Doutor, falávamos a respeito do exame do toque. Existem hoje outras maneiras de realizar esse exame do câncer de próstata ou o toque ele ainda é o mais confiável para os médicos? Essa é uma excelente pergunta, né? Porque nós sabemos que hoje o câncer de próstata, a gente faz a suspeita diagnóstica por meio do PSA e do exame do toque, né? Uma vez que a suspeita ela é confirmada, daí nós partimos para exames mais refinados, como é o exame, por exemplo, de ressonância magnética. E esse exame, se ele mantém a confirmação de suspeita diagnóstica, daí a gente parte para a biópsia da próstata. O único exame, na verdade, que vai dar o diagnóstico de câncer de próstata é a biópsia. Mas não há nada mais confiável hoje do que o PSA, o exame do toque, para a gente poder estudar isso e gerar suspeitas diagnósticas. Dr. Dorival Duarte Júnior, para a gente finalizar, quais são os primeiros sintomas que o homem deve ficar atento que podem indicar alguma diferença ali na próstata e a necessidade da busca de um exame médico? Claro, é preciso fazer o exame rotineiro, mas quais são aqueles primeiros sintomas que devem ligar o sinal de alerta? Perfeito. O câncer de próstata é assintomático. Então, justamente o câncer não tem sintomas. É por isso que a gente engaja o homem, engaja a mulher a levar o seu homem até o urologista, para a partir dos 45 anos a gente fazer justamente o rastreio do câncer de próstata. Muitas vezes os sintomas, como dificuldade a urinar, acordar à noite para urinar, o jato sair mais fino, sintomas assim estão associados à hiperplasia ou crescimento da próstata, mas eles não estão diretamente relacionados ao câncer de próstata. Então não espere ter esses sintomas de crescimento de próstata para se ter o câncer de próstata. Quando a gente tem o câncer de próstata, mais uma vez, restrito à próstata, muitas vezes a gente consegue altíssimas chances de cura. E isso a gente consegue por meio de muitas vezes, de um tratamento de excelência, que pode ser, por exemplo, por meio da prostatectomia radical, que é a retirada da próstata, e hoje a gente faz isso com excelência técnica de equipe médica e associada a altíssima tecnologia, por meio de uma técnica robótica, né, para que traz uma internação muito mais curta para os pacientes, eles se recuperam muito mais rápido de uma cirurgia, eles não precisam de transfusão de sangue, que precisava muitas vezes em cirurgias convencionais, e os pacientes têm resultados oncológicos muito bons. Algo que o paciente reclamava bastante, ele tinha muitas queixas em relação a, por exemplo, a ficar muitas vezes com uma continência urinária atrapalhada, ou às vezes alterações na função sexual.
E felizmente, né, com o uso de tecnologia e com expertise técnico, hoje a gente consegue, na maioria das vezes, em altíssimas porcentagens, poupar o paciente desses efeitos colaterais. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com o Dr. Dorival Duarte Júnior, chefe de equipe de urologia do Hospital São Luís Campinas, a respeito do Novembro Azul. Dr. Dorival, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Uma ótima quinta-feira, bom trabalho e uma boa campanha de Novembro Azul para toda a equipe também do Hospital São Luís Campinas. Meus queridos, muito obrigado pelo espaço, pela participação e, sobretudo, pelo poder ensinar e poder, na verdade, conscientizar a nossa população. Estamos sempre para ajudar, mas lembre que o mais importante é que a gente possa combater esse câncer de próstata com a informação.